Aprender inglês sozinho e do zero, será que é possível? Meu nome é Diogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que fazer para estudar inglês por conta própria. Então, se você quer aprender a falar inglês e não tem condições de morar fora, ou mesmo não tem condições de pagar cursos caros e mensalidades a perder de vista, fica comigo nesse vídeo porque o conteúdo de hoje vai te ajudar bastante. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Então vamos lá, a sua meta é aprender a falar inglês. Então o que eu quero que você saiba desde agora, desde o início? Você vai precisar do quê? De disciplina. Não adianta vir, não, mas eu não tenho disciplina. Disciplina não é uma coisa que você tem ou você não tem. Disciplina se constrói, se adquire. Eu já vi muita gente falar pra mim assim, Diogo, eu não estudo inglês, ou não faço, sei lá, não vou pra academia, não faço não sei o quê, porque eu não tenho disciplina. E disciplina, como eu te falei, é uma coisa que você constrói. Só que se você fala que você não tem disciplina para fazer alguma coisa, é como se você estivesse mandando uma mensagem lá para o seu cérebro, falando, cérebro, eu não tenho disciplina, então eu não vou aprender a falar inglês. Aí, quem sou eu para falar que você vai aprender a falar inglês, né? Então, aprenda a ter disciplina. Como assim, Diogo? Como que eu faço para ter disciplina? No inglês ou em qualquer coisa que você for fazer, o que você precisa determinar? Primeira coisa, escolhe um dia, um horário, um local, constrói todo um ambiente favorável ao seu estudo de inglês. Então, já pega e fala, poxa, eu gosto de estudar inglês de manhã, ou à noite para mim é melhor, ou durante a tarde, enfim, você sabe melhor do que eu como que funcionam os seus horários, né? Mas escolha um dia, um horário e executa o teu estudo e transforme isso num hábito. Ou seja, você vai fazer isso aí todos os dias até que chega um belo dia que você já está tão acostumado a fazer isso que não é questão mais de disciplina, já virou hábito. Então você vai até achar estranho quando você não estudar inglês, vai sentir falta daquilo, né? Então, primeiro ponto, disciplina. Tem que ter disciplina para aprender a falar inglês. Isso nos leva para o nosso próximo passo, a frequência de estudo. Aí você vai chegar para mim e falar assim, poxa, Diogo, como assim frequência de estudo? Idealmente, você tem que estudar inglês todos os dias. Se você chegar para mim e falar, Diogo, quantas vezes por semana é legal estudar inglês? Todos os dias, de segunda a segunda. Você fala, pô, como assim? Segunda a segunda? Exatamente. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, inglês, se você de fato quer aprender a falar, você quer, enfim, né, colocar nesse nível o teu inglês, não é 2 vezes por semana, 1 vez por semana, quando você tiver tempo, eu vou achar uma brecha na minha agenda e eu vou estudar. Não, disciplina, lembra? Então todo dia você tem um horário, o local e você tem exatamente o que você vai executar para estudar inglês. Então, frequência diária. Não consigo estudar todo dia? O que você faz? Estuda o máximo que você puder. Começa com 2 vezes por semana, depois aumenta para 3, depois aumenta para 4. Então você vai gradativamente conseguindo estudar todos os dias. É lógico, se você não tem o hábito de estudar inglês todos os dias, você não vai conseguir fazer isso aí do dia para a noite. Começa com 2 vezes por semana. Depois você vai aumentando até chegar numa frequência que você consiga estudar aí todos os dias. Ou o máximo que você puder. 5 vezes por semana, tá legal. Mas entenda, quanto maior for a sua frequência, melhores serão os seus resultados. Bom, até aqui você já entendeu que você tem que ter disciplina, você tem que ter frequência. O próximo passo, para mim, é um dos mais importantes. Bom, eu sou o tipo de pessoa que acredito na seguinte regra, chame do que quiser. Toda vez que a gente quer aprender algo, é obrigatório, não tem conversa. Você tem que entender o processo. Aonde eu tô, aonde eu vou chegar e quais são as atividades que eu tô fazendo e como que elas vão impactar no meu aprendizado. Diogo, não entendi nada. Vamos lá, vamos supor que eu vou te ensinar a falar inglês. Aí eu chego para você e falo, beleza, a nossa primeira atividade vai ser a seguinte, planta bananeira. Aí você vai chegar para mim e falar, pô, Diogo, o que tem a ver plantar bananeira com aprender inglês? Perfeito, você está questionando. Por quê? Porque você tem que entender o processo. No inglês, especificamente, eu acredito numa coisa que chama ordem lógica de aprendizado. Então, por exemplo, você primeiro precisa aprender a andar para só depois aprender a correr. E no meio desse tempo, tem várias atividades, enfim, você engatinha, você depois aprende a ficar de pé, depois você aprende a dar os primeiros passos, depois você está caminhando e só depois você está correndo. E no inglês e em idiomas de maneira geral, também existe. Pensa no seguinte caso, você quando era uma criancinha recém-nascida, como que você aprendeu a falar português? Por algum acaso você ficou ali horas e horas e horas estudando livros de gramática para entender o pretérito perfeito, o futuro do pretérito? Acredito que não, né?
Por algum acaso você ficou fazendo conversação em português? Não sei, né? Acho que não. Por algum acaso você nasceu com algum idioma na sua cabeça dos bebês e aí você traduzia desse idioma para o português e aí um belo dia você estava falando português? Também não, né? O que aconteceu? Você passou aí 3, 4 anos, pelo menos, ouvindo as pessoas, ouvindo, todo mundo ao seu redor, familiares, as pessoas próximas, até que um belo dia, depois de 3, 4 anos fazendo muito exercício de escuta, você começou a falar. Ah, Diogo, então eu vou ter que ficar 3 anos escutando inglês para só depois eu falar? Não, calma, eu vou chegar nesse ponto, mas não é preciso. Mas entenda o que? O processo para você conseguir falar inglês fluentemente ou num nível até de comunicação mesmo, não precisa ser um nível extremamente alto, mas que você consiga se comunicar bem. É necessário que você acumule horas e horas e horas do que? De listening. O que é listening? São exercícios de escuta, de áudio. Então, uma vez que você faz muito exercício de escuta, o seu cérebro, pouco a pouco, ele vai começar o quê? A administrar, a aprender o idioma. E através desse processo, com o tempo, você vai ter muito mais facilidade para soltar esse inglês, para falar. Então, é um processo, por isso que eu falei que é uma ordem lógica de aprendizado. Então, você primeiro ficou ali ouvindo muito, até que você começou a falar. E aí depois você entrou na escola, e aí você começou a estudar gramática, você começou a ler, você começou a escrever. Então, no processo de aquisição de idiomas, idealmente você tem que passar por um processo semelhante. Lógico que como você já é adulto, você está estudando, com um pouco de estratégia você consegue usar de tudo isso de maneira a você conseguir ter melhores resultados num tempo hábil. Não precisa ficar 5, 6, 7, 10 anos estudando inglês para você conseguir finalmente contar até 10 em inglês, né? Porque, vamos lá, né? Contra fatos no argumento. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você mesmo, escreve aqui nos comentários para mim se é o seu caso. Se você já está estudando inglês há quanto tempo? Liga a televisão, nada. A pessoa tá falando o quê? Grego, japonês, árabe? Não, inglês. Mas você está estudando inglês há quanto tempo? 5 anos? 6 anos? E aí, não entendeu nada? Poxa, o que você está fazendo então? Se você está estudando inglês há 3, 4, 5 anos, liga a televisão e não consegue entender um A que a pessoa está falando, e aí? Será que não tem alguma coisa estranha aí? Será que esse processo que você está utilizando para estudar inglês não tem alguma coisa ali que não está legal? Muitos estudantes focam muito em atividades como gramática e conversação, mas não focam muito no quê? Na base do processo, que é o quê? Exercício de escuta, leitura. Enfim, eu vou falar um pouco mais disso na próxima etapa, mas tenha isso em mente, ordem lógica de aprendizado. Então até aqui você já aprendeu que você precisa ter o quê? Disciplina, frequência de estudos e existe uma ordem lógica de aprendizado, né? E o que isso significa? Mentalidade, ou seja, o trem já está no trilho, agora o trem precisa o quê? Andar. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora você precisa estudar, executar o plano de estudos. Então, a melhor forma de você estudar inglês é através de textos com áudios. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns sites onde você pode encontrar esses textos para você poder estudar. E lá você vai poder encontrar textos mais básicos até textos mais avançados. Eu aconselho você começar com os mais básicos e aí conforme você for avançando, você vai pegando os mais difíceis, né? Porém, tem um detalhe aqui. Não se estuda inglês de qualquer forma, né? E com o listening, com esses exercícios também, não é simplesmente apertar o play e sair ouvindo de qualquer maneira. Existem algumas estratégias e algumas técnicas que vão te ajudar muito a entender o que a pessoa está falando, porque afinal de contas você precisa entender o que a pessoa está falando, né? E essas técnicas e exercícios eu ensino no meu e-book gratuito. Tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, assiste o vídeo completo e depois corre lá e faz o download do e-book e aprenda todas as técnicas para você turbinar o teu estudo. E o mais interessante desses exercícios é que você não só vai fazer um exercício de listening, de áudio, você vai fazer um exercício de reading, leitura, que são os dois processos básicos para você aprender qualquer idioma e no inglês não é diferente. Então você vai ler e você vai ouvir inglês todos os dias ou com a frequência que você conseguir e gradativamente o que vai acontecer? Você vai perceber que o seu cérebro, pouco a pouco, vai se habituar com o inglês. E pouco a pouco vai aprender o quê? A funcionar em inglês. Não mais você vai precisar ficar traduzindo tudo na cabeça. Porque de tanto listening, de tanto reading que você faz, o seu cérebro vai acabar se
adaptando com tudo aquilo e pouco a pouco pensar em inglês vai ser uma atividade muito mais simples e prática e consequentemente você vai perceber, e aí eu quero que você escreva aqui nos comentários também se você vai ter ou não esse resultado. Eu aposto que vai. Se você já tem o hábito de fazer aulas de conversação uma vez por semana, uma vez a 15 dias, experimenta fazer 1 horinha de listening por dia, todos os dias. Daqui 6 meses, a sua conversação vai estar muito melhor. Você vai perceber isso, você vai ter mais vocabulário, o seu cérebro vai estar funcionando de uma maneira muito mais rápida e você vai conseguir falar com muito mais fluidez, com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade. Então, faz esse teste e depois escreve aqui no comentário se funcionou para você. O próximo passo do seu estudo é treinar o output, ou seja, até aqui o listening e o reading são exercícios de input, ou seja, são exercícios que vão colocar o inglês para dentro da sua cabeça. Muito listening, muito reading e você vai encher de inglês a sua cabeça. Agora é a hora de botar para fora tudo isso aí, ou seja, você precisa treinar a sua escrita e aí você pode aproveitar o texto que você estava estudando anteriormente para escrever. Pega uma folha e transcreva o texto, né, para você treinar a sua escrita. Pode parecer um exercício bobo, fácil, simples, mas ele ajuda muito a você a se familiarizar com o inglês cada vez mais. E você também a memorizar a escrita das palavras, os vocabulários, enfim, a você ter mais contato com o idioma também. E, além disso, você pode pegar esse mesmo texto e ler em voz alta. Você pode ler esse texto em voz alta para treinar a parte mecânica, física do processo, né? Que é a parte de speaking, de fala. Então você vai pegar o texto e sair lendo ele em voz alta. Se quiser, você pode gravar você falando para você se ouvir depois e conseguir identificar onde você está falando melhor, aonde você não está falando tão bem assim e, consequentemente, os pontos de melhoria. Então, fazendo tudo isso, você está trabalhando todas as 4 habilidades do idioma. Você está ouvindo, você está lendo, você está escrevendo e você está falando. Fazendo tudo isso, você vai construir o quê? Uma base para que quando você for precisar usar o inglês numa conversação, numa situação real, você vai perceber que você vai falar inglês com muito mais naturalidade e confiança. Tudo bem, pode ser que o seu inglês não esteja num nível perfeito, com a melhor pronúncia, com aquela velocidade igual dos nativos, mas a ideia não é essa. A ideia aqui é você conseguir usar o inglês para se comunicar. E a partir desse ponto que você vai buscar aquela melhoria, eu quero falar inglês muito rápido, eu quero, sei lá, eu quero falar igual um nativo. Enfim, aí você vai caminhar para a direção que faz mais sentido para você, mas o ponto é o seguinte, você já está falando inglês, você já está se comunicando em inglês, você entende as pessoas falando, as pessoas conseguem te entender e dessa forma você consegue se comunicar com as pessoas. Então essa é a sua meta inicial, se comunicar em inglês. Além disso, se você quiser também treinar a conversação, tem vários sites na internet como Cambly, Italki e vários outros onde você pode conversar com nativos. Alguns são pagos, tem algumas opções gratuitas, eu vou deixar tudo na descrição para você pesquisar e ver o que faz mais sentido para você. Mas entenda, com tudo isso que eu estou falando para você, você consegue estudar inglês da sua casa, com materiais que você já possui e evoluir de uma maneira absurda. Confia em mim, faz tudo isso que eu estou te falando, baixa o e-book na descrição para você ter acesso a todos os exercícios e técnicas que eu ensino lá, é gratuito, não custa nada, custa só o clique que você vai dar lá e pronto. Então corre lá, baixe o material, aprenda todas as técnicas e evolua o seu inglês, que é isso que eu desejo para você, que o seu inglês melhore cada vez mais. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e fez sentido aí para os seus estudos, não deixa de dar aquele like e se inscrever no canal, porque fortalece bastante a gente aqui e me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar cada vez mais. Meu nome é Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.